Olá pessoal, espero que estejam todos bem e a gente vai então seguir aqui com mais uma aula da disciplina de fenômenos dos transportes. Falando então agora sobre o mecanismo da convecção, né? Então no último vídeo a gente falou sobre o primeiro mecanismo, que é a condução, e hoje a gente vai falar então sobre a convecção, né? Nesse vídeo agora. Então, como a gente já foi conceituado, né? O mecanismo da convecção ele vai depender de um ΔT, ou seja, uma diferença, né, de temperatura e de um transporte de massa, tá? Então ele depende dessas duas variáveis. Por definição, a convecção pode ser então vista como o processo pelo qual a energia é transferida de porções mais quentes para as porções mais frias de um fluido através de uma ação que aqui já é uma ação combinada, que é a condução de calor, o armazenamento de energia e o movimento da mistura. Então, vamos lá. Eu tenho aqui então a condução de calor. Eu vou ter o armazenamento de energia. E eu vou ter o movimento dessa mistura, tá? Então, um exemplo que eu posso utilizar aqui para mostrar para vocês do que vem a ser um processo de convecção é, por exemplo, aqui eu tenho uma superfície, né, que tem uma certa temperatura de superfície. Eu tenho aqui uma ventilação forçada, né, isso aqui representando uma hélice, por exemplo, de um sistema de ventilação que vai impulsionar ar, né, o fluido gasoso aqui, o ar, nessa direção, e aí eu vou ter uma troca de um fluxo de calor nessa direção. Então eu tenho uma temperatura de superfície que é maior que uma temperatura do ar ambiente, tá? E aí eu efetuo então essa troca a partir desse ar ventilado, né? Então como é que vai funcionar esse mecanismo? A velocidade da camada de ar que está mais próxima a essa superfície, ela é muito baixa, né? Então é aquela situação de que a gente já trabalhou do perfil, né, de velocidade do fluido, né? Bem similar. Aqui é o ar tem o comportamento similar a esse. Então, em função do atrito aqui com a superfície, aqui eu tenho uma velocidade menor com relação à medida que eu me afasto da superfície, né? Então, nessa região aqui que eu tenho de contato com a superfície, o calor ele é basicamente transferido por condução, né? Por quê? Porque como a velocidade em algum dado momento é praticamente zero, eu deixo de ter convecção e tenho condução. Por isso que eu falo que é uma ação combinada desses três, né? Então eu tenho a condução de calor nessa região, então ocorre um armazenamento de energia pelas partículas dessa região. E à medida que essas partículas se afastam, né, vão em direção a essa região de alta velocidade, elas vão ser carregadas pelo fluxo, no caso aqui do ar que está sendo gerado, né? Então elas são carregadas, transferindo então calor para as partículas que estão mais frias, né? Então à medida que eu me afasto da superfície, né? Aqui por exemplo pode ser um chip do meu computador, do meu notebook, que ele é resfriado, refrigerado pelo sistema de resfriamento através do cooler, né? Que todo mundo conhece aí esse exemplo. Então, à medida que eu me afasto da superfície, onde eu tenho a região mais quente, né? Aqui eu tenho praticamente condução na região mais próxima à superfície. À medida que eu me afasto, eu transfiro energia, né, para essas partículas mais frias, onde então ocorre a troca, né, a partir desse ΔT, tá? Neste exemplo específico, a gente fala que aconteceu uma convecção forçada, né? Por quê? Porque eu tive aqui uma ajuda externa, um auxílio externo de um ventilador, de um cooler, um sistema de refrigeração, né? É o princípio também do nosso radiador lá do veículo, é o princípio de quando eu assopro a superfície da minha xícara de café, né? Então eu tive esse fenômeno, essa movimentação dessa mistura de ar aqui, sendo induzida por um agente externo.
né? Quando não tenho esse agente externo, como a gente já viu, eu vou ter uma convecção dita natural. Aqui eu tenho uma convecção dita forçada, tá? E aí como é que eu posso então estar equacionando esse processo, estar equacionando esse mecanismo, né? Então a minha equação aqui para convecção, ela vai ser descrita com a seguinte forma. Então o fluxo vai ser H vezes A vezes ΔT, tá? Essa é a equação, tá? E foi proposta pelo senhor Isaac Newton, né, que talvez você já tenha ouvido falar, onde eu tenho o seguinte, pessoal, o Q vai ser o meu fluxo de calor, né, e o fluxo, a gente sabe que ele é medido em quilocaloria por hora, tá? O A é a área, né, a área de transferência, medida em metros quadrados. O ΔT, pessoal, vai ser a diferença de temperatura entre a superfície, então eu tenho a T da superfície e um local longe da superfície, tá? Como que eu defino esse local? Depois eu vou ver. Ele utiliza o símbolo do infinito para essa temperatura, né? Porque é uma temperatura longe da superfície. Isso aqui é medido em graus Celsius. E o H, pessoal, que é esse cara aqui, é o coeficiente, né? É o coeficiente. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o coeficiente, né? O coeficiente de transferência de calor por convecção, tá? Ou ainda aparece na literatura como o coeficiente de película, tá? Coeficiente de película, depois a gente vai ver por que ele tem esse nome, tá? Para ilustrar isso de uma outra forma, então vamos supor que eu tenho aqui uma superfície, certo? Fazendo um outro desenho aqui, eu tenho a temperatura da superfície, né? Aqui, e aí aqui eu tenho o comportamento, né, do fluxo. E aí ao longo da superfície eu vou ter uma temperatura que ele chama de infinito, tá? E nesse caso aqui o sentido do fluxo é este, né? Então à medida que eu me afasto aqui eu tenho a temperatura menor, tá? Apesar de ser uma equação aqui que a gente pode analisar como uma equação simples, na verdade não é, tá? Depois a gente vai falar sobre esse H aqui. O cálculo da convecção ele é um pouquinho mais elaborado, tá? E quando a gente fala do coeficiente de película aqui, que eu coloquei para vocês, que é esse H, ele é uma função bastante complexa quando a gente trata de escoamento de fluido. Então ele vai depender das propriedades físicas do meio, da geometria do teu sistema, uma série de coisas aí, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Seguindo aqui, pessoal, para falar um pouquinho mais de como determinar essa temperatura, a gente vai conceituar agora a chamada camada limite, tá? Então vamos ver aqui. Só posicionar a folha. Camada limite, tá? Então, quando um fluido escoa ao longo de uma superfície, né, ele vai ter um comportamento ou laminar ou turbulento, as partículas naquela vizinhança, elas vão ser desaceleradas em função das forças de viscosidade. É aquilo que eu falei. Eu tenho um fluido em contato com uma superfície, da mesma forma como a gente tinha lá o comportamento dos líquidos, tá? A velocidade, quanto mais próxima dessa superfície, ela vai se reduzindo em função do atrito, né? Então, a porção de fluido contida nessa região de variação substancial da velocidade vai ser denominada de camada limite hidrodinâmica. Perdão, retomando. Então, vai existir a partir de um momento que essa variação de velocidade do meu fluido não vai ser mais tão significativa. Mas existe uma parte ali que é então bastante significativa. E essa região de variação substancial da minha velocidade é chamada então a camada limite hidrodinâmica. E eu vou exemplificar isso para vocês da seguinte forma, tá? Então, por exemplo aqui,
né, eu vou ter o escoamento de um fluido ao longo de uma superfície. Tá? Então eu vou representar aqui a minha superfície aquecida. Vou pegar as canetas. Eu tenho aqui a minha superfície aquecida, ela tem uma temperatura da superfície. E aí eu tenho um fluido escoando aqui, tá? Então aqui eu vou colocar o eixo que eu chamo de Y e aquele comportamento padrão aqui do fluido. Então existe uma região aqui, pessoal, né, que o perfil da velocidade, aqui eu tenho velocidade, tá? Que o perfil da velocidade vai sofrer uma variação substancial. De repente, daqui para cá, essa variação ela acaba sendo insignificante, né? Então, ou seja, eu tenho até um ponto no qual, né, a minha camada limite, no qual essa variação é então significativa. Se eu tenho uma variação aqui da velocidade, eu também vou ter uma variação significativa na temperatura, né? Nesse caso aqui, a temperatura vai ter esse comportamento, e aqui eu tenho a minha temperatura, que eu vou utilizar para o cálculo da convecção, minha temperatura limite aqui, tá? Nesse caso aqui, então, o fluxo ele vai ter esse sentido aqui, tá? O fluxo ele vai ter esse sentido aqui. A temperatura aqui é maior que a temperatura ao longo, né? Então, o fluido que está nessa região de variação substancial de temperatura, ele tem a chamada camada de limite térmica, tá? Então, é isso que determina até onde eu vou com essa temperatura, porque daqui para cá a minha temperatura ou não varia ou tem uma variação muito pequena, né? Dessa forma, pessoal, a gente pode enxergar então o mecanismo de convecção como uma ação combinada, né, que eu comentei com vocês, de condução de calor nessa pequena região aqui que é próxima à superfície, que é uma região de baixa velocidade, então ele pode chegar a ter um comportamento de condução, perdão, e um movimento de mistura, né, desse fluido nessa região de alta velocidade. Tá? Então, a minha camada limite vai até o ponto em que eu vou analisar esse processo de condução. Né? O exemplo clássico disso, né, a gente pode observar, por exemplo, quando estamos com uma panela no fogão. Né? À medida que eu me aproximo, que eu aproximo a minha mão dessa panela, né, a partir de um determinado ponto, então é perceptível, né, o calor ali entre a nossa mão e a panela, né? Que ali eu vou ter o mecanismo da radiação atuando, mas o princípio da camada limite é o mesmo, tá? Então, a partir de uma certa distância, eu não percebo uma variação de temperatura para a parede da panela, mas a partir de um dado momento eu percebo. Então, a partir dali, eu tenho então a minha camada limite, tá? Agora, o outro aspecto que a gente precisa falar e ressaltar aqui, pessoal, tá, com relação à convecção, é a questão do coeficiente de película. Tá? Vou abrir aqui uma nova folhinha aqui, que é o coeficiente, a determinação do coeficiente de película, tá? Como eu falei, aparentemente a equação da convecção, ela tava facilzinho, né? Tava chuchuzinho ali, né? Onde eu tinha então o Q, né, sendo igual ao H vezes A vezes ΔT, tá? Mas agora vamos falar então um pouquinho desse coeficiente de película, que é o nosso H, e a sua complexidade de montar essa equação. Então, olha só. Vou colocar aqui para vocês. O H vai ser função de diâmetro, viscosidade dinâmica do fluido, a massa específica, o calor específico, pode depender também da condutividade térmica do material, pode depender do meu coeficiente de expansão volumétrica, pode depender da minha velocidade, pode depender da gravidade, pode depender também do ΔT. Tá? Então, é uma função, pessoal, bastante complexa aqui para vocês. Tá? Só para vocês terem ideia,
né, de tudo que envolve aí. Eu vou só enunciar os que vão fazer bastante diferença aqui. O que é o D? Eu falei diâmetro, mas na verdade foi no automático. É a dimensão que domina o fenômeno. Que domina o fenômeno. Eu falei errado ali, mas depois a gente vai ver como isso acontece. Então, que domina o fenômeno, quando eu digo fenômeno da convecção, né, pessoal? Então, por exemplo, vai ser o diâmetro do tubo, vai ser a espessura da minha placa metálica, a espessura do meu forno, a espessura da minha panela e assim por diante, né? Aqui o meu tem a viscosidade dinâmica do meu fluido. Aqui eu tenho a densidade, né, a massa específica do meu fluido. Aqui eu tenho o calor específico do fluido, a condutividade térmica, o coeficiente de expansão volumétrica, a velocidade, a gravidade e a variação de temperatura entre a superfície e o meu fluido, certo? Então, uma fórmula, pessoal, que fosse levar em conta todas essas variáveis ia ser um negócio muito absurdo, né? Muito absurdo, então fica muito complicado. O que foi feito para resolver esse problema ou para dividir esse problema, né? A gente acaba dividindo o estudo e aí para cada tipo de caso eu obtenho equações para calcular os coeficientes de películas, os coeficientes de película. Os resultados, então, vão ser equações dimensionais de acordo com o quê? Com o regime de escoamento, tá? Então, por exemplo, aqui, quando eu tenho uma convecção forçada, pessoal, uma convecção forçada, tá? Essa convecção forçada, ela vai depender, que é chamado de NU, o número de Nu, vai ser o meu φ, que depende de RE e de PR, né? O que é o Nu aqui? É o número de Nusselt, tá? Nusselt é calculado da seguinte forma: vai ser o H vezes a dimensão que domina dividido pelo K. O RE é o Reynolds, que a gente já conhece, o número de Reynolds, né, que vai ficar diâmetro vezes velocidade, massa específica, viscosidade dinâmica. E o número de Prandtl, que é o PR, número de Prandtl, vai ser o CP, né, o calor específico, o μ dividido pelo K. Então, quando eu tenho uma condução forçada, a equação vai levar em conta esses aspectos. E quando eu tenho aqui uma convecção natural, quando eu tenho uma convecção natural, eu vou ter o φ aqui, ele vai depender do do Grashof, que é o GR, e do meu Prandtl, que eu já vi ali anteriormente, tá? Então, o que vai ser o GR aqui? GR é Grashof, que vai ser D ao cubo vezes G vezes ΔT dividido por μ ao quadrado, tá? Então, ou seja, né, eu não tenho uma equação que leve em conta tudo isso. Eu vou ter que analisar se eu tenho uma convecção do tipo forçada ou uma convecção do tipo natural e fazer as escolhas, tá? Agora eu vou resolver um exemplo para vocês que vai então levar em conta todos esses aspectos aí que eu conversei sobre o processo de convecção, tá? Então, olha só, exemplo aqui. Eu tenho uma placa metálica, tá? Vou desenhar a plaquinha aqui para vocês. Fugiu ali, aqui. Eu tenho uma placa metálica que ela tem 150 de comprimento, 150 milímetros de comprimento por 100 milímetros de largura, e ela é aquecida de forma eletricamente, né? E a temperatura máxima que é permitido no centro dessa placa, então é 135 graus, tá? Essa é a temperatura máxima admitida
aqui na placa. Para este caso, ele dá para a gente o número de Grashof, que é o meu GR, como 2,2 vezes 10 na sétima. Esse é adimensional, tá? E o número de Prandtl, que é o PR, é 0,7, tá? A gente sabe que aqui nós teremos uma convecção natural. Opa, então ele já deu a dica de como que eu vou calcular o número de Nusselt. Então, sabendo que a equação que descreve a convecção natural no regime laminar de uma placa plana é dada da seguinte forma, então ele, para que eu possa calcular o H, né? Quando eu tenho uma situação de placa plana, a minha equação do regime natural é assim, 0,555 vezes o número de Grashof elevado a 1 na quarta, vezes o número de Prandtl elevado a 1 na quarta, sabendo então que o nu é H vezes L dividido pelo K. E aí ele quer saber o fluxo de calor transferido por convecção por ambos os lados da placa, né? Então, eu vou ter para cima, ok? E para baixo também vou ter fluxo, né? Porque ela está aquecida, sabendo que o ar atmosférico é 25 graus. Então, ele está dando aqui o meu T infinito como sendo 25 graus, né? Que é o T, a temperatura ambiente aqui para minha troca. Além disso, ele daí fornece o K do ar, que eu vou precisar também para resolver aqui, né? O K do ar, que é utilizado bastante aí pela gente, quilocaloria, hora, metro de grau Celsius. Beleza, então tá aí as informações, qual vai ser a taxa com que essa placa eletricamente aquecida vai ter de convecção natural aí, tá? A primeira coisa já que eu vou chamar a atenção para vocês é a gente determinar a dimensão dominante, a dimensão característica dessa placa. No caso vai ser o maior comprimento aqui, então eu vou me basear nessa informação que é de 150 milímetros, tá? Então a primeira coisa, a equação que a gente tem, como eu falei, é simples, né? Q é igual a H vezes A vezes ΔT. O H a gente vai calcular aqui. O A é a área, então a área eu consigo determinar, eu tenho as dimensões da placa. E a ΔT também eu tenho. Então primeiro eu vou calcular o coeficiente, vou começar aqui com o coeficiente de película. Coeficiente de película, que é o meu H. Então, a partir da equação de Nusselt, eu vou ter NU, que vai ser H vezes L dividido por K pelo K do ar, vai ser igual a 0,555 vezes GR 1 na quarta vezes PR 1 na quarta. Então, eu vou ter H vezes o comprimento dominante é os 150 milímetros, que vai virar 0,15 metros. O K do ar, 0,026. Eu já estou jogando os valores direto, pessoal, porque estou trabalhando tudo aqui já diretamente no Sistema Internacional de Unidades, certo? E aí vai ficar isso igual a 0,555. O GR ele forneceu para a gente 2,2 vezes 10 na sétima elevado a 1 quarto. E o PR ele forneceu para a gente 0,7 elevado a 1 quarto. Fazendo essa conta aqui, eu vou chegar no coeficiente de película de 6,03 quilocaloria por hora metro ao quadrado de grau Celsius, né? Só tem que tomar cuidado com isso, né, pessoal? Enquanto que o meu K aqui, ó, ele é metro grau Celsius, aqui é metro quadrado, porque o coeficiente de película ele vai estar trabalhando com a área, não com variação linear, variação quadrática, tá? E o fluxo de calor, né? Então, por convecção, vai ser obtido, né? Agora o fluxo de calor, o que vai ser obtido. Então, eu vou ter o seguinte: o meu Q vai ser H vezes A vezes ΔT, tá? O Q vai ser o H, que é 6,03, vezes a área. Ele pede dos dois lados, né? Então, é 2 vezes
0,10 vezes 0,15, né, que é a área aqui da superfície. Isso aqui vezes o ΔT. Qual que é o ΔT? A temperatura da placa é 135 e a temperatura do ambiente que ele considera 25, tá? E aí, fazendo essa conta, eu vou chegar em um fluxo de 19,86 quilocaloria por hora. Então, percebam que o metro quadrado aqui cancela com o metro quadrado da área, né? A temperatura cancela com a temperatura e sobra quilocaloria por hora, que é a nossa querida taxa, tá? E por fim, pessoal, só para ilustrar para vocês, a gente também consegue fazer, reescrever a nossa equação aqui. Vou fazer no cantinho, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui tem um espacinho, ó. Deixa eu... Só para ilustrar aqui para vocês, a gente consegue fazer, tá, a resistência térmica no processo de convecção. Lembram que a gente falou na condução? Né? Reescrever a equação em forma de resistência térmica, que vai ajudar a gente a resolver os problemas. Então, resistência térmica na convecção, tá? Ou seja, se eu tenho, né, que a minha equação do fluxo é o Q igual a H vezes A vezes ΔT, né? O delta representa a diferença, eu preciso determinar a minha resistência, né? Então, para chegar no ΔT sobre R, como é que vai ficar? Então, o meu Q vai ficar ΔT dividido por 1 sobre H vezes A. Só joguei isso aqui para baixo, por quê? Porque eu quero ficar com a minha equação ΔT sobre R, lembram? Que é para poder utilizar aquela ideia da resistência térmica. Então, eu tenho uma variação, né, um ΔT, que é o meu potencial de transferência de calor, e eu tenho uma resistência que se opõe a essa transferência. O que é a minha resistência aqui? Então, o meu R vai ser 1 sobre H vezes A. Tá? Isso vai sempre facilitar a nossa vida aí na hora de resolver os demais problemas. Beleza? Até a próxima, pessoal.